transformadora, tem sido a versão que nós estamos usando ultimamente para essa série de Atos, de Romanos. Eu comecei com vocês no ano passado a pregar uma mensagem sobre Romanos, e eu quero ver se eu consigo avançar com ela, e hoje tenho como tema da mensagem, diga comigo assim, filhos da liberdade. Vamos falar bem, eu sei que de manhã às vezes a gente fica assim ainda meio enferrujado, né? O cafezinho às vezes não fez ainda feito, diga comigo, filhos da liberdade. Mais uma vez. Você é filho da liberdade. Você é um filho da liberdade. Nós somos filhos da liberdade. O tema de hoje, filhos da liberdade, eu quero que você leia comigo essa carta. Nós vamos lê-la pausadamente, versículo por versículo, para que eu possa conseguir tirar o melhor proveito. Quero dizer para você que esse capítulo 8 de Romanos, para mim, é um dos capítulos mais bonitos da Bíblia. É, sem sombra de dúvida, uma das revelações mais impactantes na vida do homem. Quero dizer para você que apesar de já estar na igreja há tantos anos, há quase 40 anos eu frequento uma igreja, foi há pouco tempo atrás que os meus olhos se abriram para a verdadeira realidade espiritual na qual eu estava inserido. Por causa de um ambiente muito legalista, de uma veia muito legalista, de uma inspiração muito legalista, de uma condução muito legalista, o legalismo durante muitos anos parece que me colocou uma película nos olhos, e algumas coisas que estavam escritas, que já estavam ali bem firmes, não eram enxergadas com o poder quando há uma graça libertadora para entendermos realmente quem nós somos. E hoje, nesta palavra, eu quero te levar a compreender a tua realidade, e que você possa se ver como um verdadeiro filho da liberdade, alguém que é livre, perfeitamente livre, livre do medo, livre do pânico, livre da ansiedade, livre da angústia, livre da morte. Não há razão de você temer a nada, porque você é uma pessoa livre. Se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres, e Cristo já nos libertou, a obra já foi realizada nas nossas vidas. Então eu quero te convidar a participar dessa mensagem. À medida em que a palavra falar contigo, olha, manifeste isso aí, né? É igual o jogador de tênis, né? A gente joga a bolinha para lá e você joga para cá. À medida em que você joga bem, a gente vai jogando bem. À medida em que a graça chegar até você, dê graças a Deus por isso, não feche a tua boca, porque à medida em que você agradece a Deus, você produz um ambiente de graça dentro da tua vida, você interage o teu espírito com o que o Espírito está fazendo. Não fique calado, aqui é o único lugar em que você não pode ficar calado espiritualmente. Então diga graças a Deus, amém, é isso na minha vida, eu creio nisso, eu tomo posse disso, viva isso. Vamos fazer um jogo aqui, eu jogo a bolinha e vocês rebatem a bolinha, e eu tenho certeza que ao final vocês vão sair daqui profundamente edificados para a glória de Deus Pai. Isso aqui não é uma missa, isso aqui é um culto, aqui nós interagimos com o Espírito fala comigo, o Espírito fala contigo, fala com o outro, o Espírito enche. Quando nós voltamos para casa, a graça de Deus terá feito algo extraordinário na nossa vida. Quando nós comemos o pão e o vinho nesta manhã, nós já comeremos alimentados espiritualmente, será apenas mais uma manifestação de graça por aquilo que Ele fez por nós na obra da cruz. Pode ser? Então eu quero ver você vivo, bem dinâmico nisso aí. E ele começa assim no capítulo 8, versículo de número 1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Diga assim, estou livre de toda condenação. Olha, é possível que talvez a gente não tenha muita compreensão disso, de estarmos livres da condenação, porque a maioria de nós que estamos aqui são todas pessoas de bem, né, que nunca foi condenado a nada, que nunca foi preso. Eu fico pensando bem, o caso daquele homem chamado Nelson Mandela, que era um metodista de nascença, né, tanto ele como o Desmond Tutu eram dois, né, líderes da igreja metodista na África. E Nelson Mandela passa 18 anos preso, sem ter cometido um crime, sem ter feito algo assim de extraordinário, apenas porque ele não aceitava o apartheid lá dentro da África. E durante 18 anos, aquele homem passa dentro de uma cela, de vez em quando há alguns documentários mostrando a cela em que ele foi preso. E aquele cara fica ali o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, o quinto ano, 10º ano, 11º ano, sem expectativa de algo, porque a prisão era ad eterno, não tinha fim. Mas chegou um dia em que alguém entra naquele presídio e vai especificamente naquela cela, abre aquela cela e diz para ele, você está livre. Eu não sei o que passou no coração daquele homem, mas aquele homem sabe bem o que Paulo está dizendo aqui. Ele tem essa compreensão de alguém que não tinha expectativa de sair daquele quartinho fechado, e agora ouve a palavra dizendo, agora você está livre.
E é isso que esse texto nos comunica. Agora não há mais condenação. Você não é mais culpado, não há mais culpa, não há mais responsabilidade. Eu estou tirando de você toda condenação, tudo que lhe pesava, tudo que lhe colocava dentro de um quarto, de uma jaula. Eu estou dizendo, agora já não há mais condenação, porque você está em Cristo Jesus. Esta agora é a tua natureza, esse agora é o teu estágio, esse agora é o teu lugar. E é muito interessante essa fala que ele usa, né? Aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa expressão, aqueles que estão, remete a um lugar, estar em algum lugar, não é? E aqui eu vejo muito a comparação com o Salmo 91, em que ele diz lá, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, ele está em um lugar, ele foi colocado em um lugar, ele se encontra em um lugar. Então o lugar onde você mora diz muito sobre quem você é. Se você mora na Mangabeiras, lá em Belo Horizonte, você tem condição de pagar um alto valor de IPTU, você deve ter uma casa muito grande, uma casa considerável. Se você mora num bairro mais simples, o seu IPTU é um pouco menor, possivelmente o bairro também é um pouco não tão bem nutrido, né, de grandes mansões. Se a pessoa mora numa vila, e não a faz melhor do que quem mora no Mangabeiras, muito pelo contrário, às vezes há muitas pessoas melhores dentro de uma vila do que no Mangabeiras, mas a vida daquela pessoa ali da vila é um pouco diferente da vida daquele que mora lá na Mangabeiras ou lá no Pampulha. Por quê? Porque aonde você mora faz diferença sobre quem você é. A tua identidade passa muito por onde você mora. E é isso que ele está dizendo para nós claramente nesse primeiro versículo. Nenhuma condenação há para aqueles que moram em Cristo Jesus, aqueles que residem em Cristo Jesus. E morar em Cristo Jesus, residir em Cristo Jesus, é diferente de ter uma pequena experiência com Cristo Jesus. Há muitas pessoas que no decorrer da vida tiveram uma experiência com Jesus. Há muitas pessoas que até conheceram Jesus. Há muitas pessoas que até aceitaram Jesus, mas eu não estou falando em conhecer, eu não estou falando em aceitar, eu estou falando em morar, residir nele, estar aonde ele está, ser ele o teu abrigo. E é para essas pessoas que estão inseridas em Cristo, à luz do que diz o Salmo 91, aqueles que estão habitando nele, então a essas pessoas Cristo declara, não há mais condenação, o pecado não pesa mais sobre ti, nada pode te tocar, o maligno não pode te tocar, Satanás não pode te tocar, você não precisa ter medo de obra de magia negra, de macumbaria, de feitiçaria. A proteção tua é a casa em que você mora, e se a tua casa é Cristo, você está protegido por resto da sua vida, e depois dessa vida até a eternidade. Estar em Cristo significa viver em Cristo, e isso significa pensar como Cristo pensa, agir como Cristo age, ter os desejos de Cristo, os sonhos de Cristo, as intenções de Cristo, os planos alinhados com os planos de Cristo. Isso diz claramente se eu moro em Cristo ou não. Quando eu chego na minha casa, e lá eu tenho sempre que estar fazendo alguma coisa, eu sei se eu preciso arrancar o mato, se eu preciso limpar a garagem, se eu tenho que lavar o carro. E ontem eu fiz um monte de coisa dessa, lavei o carro, dei até uma volta internacional na Pampulha, eu e meu filho ontem, de bicicleta, primeira vez e tal. Ele custou acompanhar o pai, né? Mas é assim mesmo, na verdade. E cheguei em casa, fomos lavar aquilo tudo, lavar garagem, lavar carro e tal, mexer. Porque quando você está em um lugar, você passa a viver o ambiente daquele lugar. Eu cheguei em casa e vi que o carro estava muito sujo, eu tenho que lavar o carro. Olhei a garagem, vi que a garagem estava, eu tenho que lavar a garagem. Olhei o quintal e vi, eu preciso começar a replantar as minhas plantinhas. E eu fui remexer com as minhas plantinhas. Porque quando você mora no lugar, você passa a ter afinidade com aquele lugar. Você passa a viver em prol daquele lugar. A trabalhar para aquele lugar se tornar cada vez mais uma parte da sua vida. Quando você mora em Cristo, você trabalha para que Cristo seja perfeitamente moldado ao seu pensamento, à sua vontade, aos seus desejos, à sua ação. Nada mais te governa senão a vontade de Cristo Jesus. Amém? É isso que significa morar. É isso que diz aqueles que, portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão residindo em Cristo. Para aqueles não é que teve uma experiência, não é que aceitou Jesus no passado, é aquele que mora em Jesus.
E aquele que mora em Jesus tem a sua mente voltada para esse ambiente, para esta casa. E ele deseja perfeitamente a cada dia estar em mais sintonia com esta casa, mais perfeitamente harmonizado com esta casa. Aí ali no versículo 2, vamos acompanhar comigo. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado, que levava ou que leva à morte. Olha que coisa interessante. Aqui nós vamos encontrar um conflito entre duas leis. A lei do Espírito, que segundo o texto, dá vida e produz liberdade. E há uma outra lei, a lei que gera ou a lei que aponta o pecado. A lei que mostra ao homem os seus pecados, que leva à morte. A lei de Moisés, quando foi dada, tinha exatamente esse objetivo de deixar bem claro para o homem o estado de miserabilidade dele. Que ele vivia em pecado. E que aquele pecado conduziria à morte. Olha como é que está escrito ali. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou de qual lei? Da lei do pecado que leva à morte. A lei que trouxe, Paulo diz assim, eu não saberia o que é cobiçar se a lei não dissesse não cobiçarás. Quando a lei veio de uma forma clara, ela trouxe para fora toda a maldade do homem, ao conhecimento do seu intelecto. Mas a lei não foi capaz de resolver o problema do homem. Ela só foi capaz de mostrar para o homem quão miserável ele era. Como ele era um homem que vivia contra a vontade de Deus. A lei de Moisés foi muito boa para poder apontar o erro do homem. Mas ela não conseguiu levar o homem senão à morte. E é isso que Paulo está dizendo. Há uma segunda lei. Nós estamos sendo direcionados agora por uma nova lei. E nós precisamos entender essa nova lei como sendo a lei da liberdade e da vida. A lei que nos é outorgada por Cristo Jesus. O que ele chama no Novo Testamento, diversas vezes, de a lei do Espírito. E é essa lei que governa a nossa vida. Primeiro, veio a lei do pecado que leva à morte. Mas agora veio a lei do Espírito que dá a vida. O que a lei de Moisés não foi capaz de fazer, a lei do Espírito, que veio por intermédio de Jesus, resolveu definitivamente na sua vida. Os teus pecados, diz ele, não me lembrarei mais. Sabe o que é isso? Algo extraordinário de Deus, que tira de nós a maldade do pecado, que tira a culpa do pecado, mas que produz agora o sentimento de liberdade e de vida. Por isso estamos tratando nesta manhã dos filhos da liberdade. Versículo 3 diz assim, a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. A lei era boa, a lei era perfeita, a lei era justa, a lei veio de Deus. Mas ela não tinha o poder de nos tornar santo, nem de nos purificar, nem de nos tornar bem. Por quê? Por causa da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar o seu Filho na semelhança da nossa natureza pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício dos nossos pecados, ou do nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Cristo declarou que não há mais domínio do pecado sobre a sua vida. É isto a revelação que Paulo está trazendo no capítulo 8. Vocês agora verdadeiramente são filhos da liberdade. O problema não é a lei mosaica, mas a natureza humana do homem. A lei era boa, mas a natureza humana estava totalmente corrompida, totalmente degradada. A saída foi Deus providenciar alguém que fosse perfeito para sacrificar em nosso lugar, nós que éramos imperfeitos, para que ele morresse por causa da nossa desobediência e das nossas imperfeições, a fim de sermos livres do domínio do pecado que gerava a morte. Essa é o resumo de toda a obra de Cristo. Toda a obra de Cristo se resume em uma coisa: nós tínhamos uma natureza humana, e nós não éramos capazes de agradar a Deus com essa natureza. Não era possível nos aproximar de Deus por causa das nossas impurezas. Ele nos deu uma lei, mas essa lei, ao invés de nos levar à vida, nos levava ainda mais à morte, produzia ainda mais distanciamento entre o homem e Deus. Aí o que ele fez? Ele providenciou alguém perfeito, que não tinha pecado, para morrer em meu lugar, para morrer em seu lugar, e nos libertar definitivamente do poder do pecado. A natureza foi mudada. A saída que Deus traz agora é que a lei de Moisés não foi capaz de fazer, Deus resolveu fazer por intermédio de Jesus.
Jesus foi capaz de cumprir integralmente em nosso lugar. Com isso, Ele declarou o fim do domínio do pecado, o fim do domínio da morte, o fim do domínio de Satanás, o fim do domínio do medo, tudo aquilo que estava ligado ao pecado que entrou no Éden, lá através de Adão. Jesus, que a Bíblia diz que é o segundo Adão, ou seja, o segundo renascimento, a segunda oportunidade, agora na cruz do Calvário, desfaz tudo e produz uma nova natureza, a natureza do Espírito, para que nós possamos viver agora em sintonia perfeita com a vontade de Deus. Olha o que diz o versículo 4, de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Olha, veja bem, quando eu declaro que nós estamos livres da lei de Moisés, eu não estou dizendo que nós não temos, que nós estamos livres para poder pecar contra a lei. Quando eu digo que nós não estamos mais subjugados à lei de Moisés, eu não estou dizendo que agora nós não vamos, então agora porque nós não estamos mais debaixo da lei, nós podemos adulterar, porque lá estava escrito, não adulterarás, não é isso. A questão é que a lei de Moisés veio estabelecendo algo que a natureza humana deveria fazer. A natureza humana não conseguiu fazer. Foi preciso que viesse um homem que tivesse a possibilidade de nos dar uma nova natureza. Qual natureza? A natureza do Espírito. E aí agora ele vem e ele planta o Espírito dentro de cada um de nós, que pela fé reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor. E quando nós fazemos isso, nós recebemos uma nova vida. É o que ele diz lá, necessário te é nascer de novo. Aí nós temos agora um nascimento espiritual. E aí nós passamos agora a viver não em obediência à lei, mas em sintonia com a nova natureza do Espírito. Eu recebi uma nova natureza, e essa nova natureza que tenho, não tem mais tendência ao pecado, ela não deseja adulterar, ela não deseja roubar, ela não deseja cobiçar, ela não deseja fazer mal para ninguém, ela deseja servir a Deus e amar ao próximo. Aí eu estou cumprindo toda a lei, não porque faço pela minha natureza humana, mas porque agora eu recebi uma nova vida espiritual. A natureza humana continua residindo dentro do Gilberto, mas há agora uma natureza espiritual que me dá a capacidade de me ligar a Deus e fazer a vontade de Deus integralmente para a glória do nome dEle. Agora eu estou preparado para obedecer à lei, às exigências de toda a lei, não com sacrifício humano, não lutando contra o pecado todo dia, porque eu fui ensinado quando me converti, que eu tinha que lutar com o pecado todo dia, mas o pecado é muito mais forte do que eu. E enquanto eu estava lutando com o pecado, ele me derrubava. Não é possível o homem lutar contra o pecado, por isso que ele manda fugir. Fuja da tentação, corra. Não lute contra ela, você não vai vencer. Ou você corre, como José correu da mulher de Potifar, ou você vai se enroscar. Porque nós não temos força. Mas nós temos uma nova natureza, a natureza que nos faz não querer pecar mais. E é isso que faz a diferença entre um homem que serve a Deus, um homem que mora em Jesus, os filhos da liberdade, e aqueles que apenas tiveram uma experiência religiosa e estão dentro de uma igreja evangélica nos dias de hoje. Geralmente, os religiosos estão lutando com todas as forças do seu interior para poder produzir o livramento do pecado, e não vão conseguir se livrar dele. Porque o pecado é muito maior do que o nosso. Só há uma possibilidade de vencer o pecado: quando ele domina integralmente a minha vida, me faz um novo homem, e eu recebo uma nova natureza, e eu passo a viver agora pela natureza do Espírito, e a natureza da carne não domina mais a minha vida. Olha o que está no versículo 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana. O que você pensa? O cara não pode ver passar uma mulher mais arrumada na rua, que ele já se vê na cama com ela. É adultério ou não é? Adulterou ou não? O pensamento nosso sinaliza onde nós moramos. Eu penso na minha casa, eu penso em melhorá-la, eu penso em reformá-la, porque eu moro naquele lugar. Se você mora em Jesus, os seus pensamentos estarão sempre afinados em Jesus. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam nas coisas que agradam ao Espírito. Me agrada estar com vocês aqui de manhã.
Vocês acham que é fácil levantar domingo de manhã, depois às vezes ficar até tarde, no sábado acordado e vir para cá? Mas é um prazer para eu estar aqui. Me agrada estar aqui no domingo à noite. Eu venho nos 2 cultos com uma satisfação, não fico nos 3 porque eu já estou ficando mais velho, mais gordinho. No segundo eu já estou custando aguentar ficar em pé. Mas se me desse eu ficava nos 3, se tivesse 4 eu ficava nos 4. Sabe por quê? Me agrada me envolver com as coisas de Deus. Me agrada me envolver na leitura da palavra. Abrir a Bíblia e de vez em quando deixar que os dela blote algo que eu ainda não tinha visto. E aquilo alimenta o meu espírito. Quando nós vivemos espiritualmente ligado a Deus, as coisas de Deus começam a acontecer de uma forma agradável. Há prazer para nós passamos a desfrutar do prazer do Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente, resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente, resulta em vida e paz. Versículo, eu estou aonde? Estou no 6, eu acho que eles estão meio atrasados ali, não é isso? Vai acompanhando aí o que eu estou lendo. Põe lá o versículo 6, eu vou ler novamente para a gente fazer a conexão. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em... Porque a natureza humana vai pensar em coisas humanas, no prazer, no pecado, na fornicação. Todas as vezes que a natureza humana controla o meu pensamento, ele me leva à morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em... Em quê? Vida e paz. Olha... Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esses anos não têm sido fáceis. Mas eu tenho sentido uma paz no meu coração que não tem compreensão. Eu perdi o meu avô já há alguns anos. Dia 28 agora, ele se estivesse vivo faria 111 anos. E agora, dia 13, faz exatamente 11 anos que ele morreu, 13 de março. Foi a pessoa mais difícil da minha vida que eu perdi até hoje. Eu estava fazendo um casamento lá em Tiradentes, São João del Rei. Quando eu recebi a notícia da morte dele, numa noite. Me foi muito difícil. Mas eu experimentei algo que eu ainda não tinha experimentado na minha vida. A paz de Deus que excede a compreensão dos homens. Porque geralmente quando você chega à morte, o que você pensa diz, vai ser desesperador. Vai ser terrível, e eu não sei o meu controle, eu não sei o que eu serei capaz de fazer com a morte do filho, da filha, do pai, da mãe, do genro, da nora, sei de quem, aquela pessoa que você ama. Mas o que eu experimentei naquele dia foi uma paz sem explicação. Uma paz que me trouxe vida e que me fez entender que Deus me amava e amava o meu avô e que tinha providenciado tudo para que o melhor se cumprisse em nossas vidas. Versículo 7. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus. Adão estava no Éden, sem pecado. Adão não conhecia pecado. Adão foi feito perfeito, com toda a compreensão, sem maldade. E recebeu de Deus um único mandamento. Qual foi o mandamento? Não coma dessa fruta. O que ele fez? O que ele fez? Adão podia fazer de tudo que quisesse fazer. A única coisa que Deus havia pedido a ele era para que não comesse daquela árvore. Mas Adão, porque tinha uma natureza humana, não foi capaz de obedecer à lei de Deus. E nunca será. Os homens nunca serão capazes de obedecer a Deus pela natureza humana. Por isso aqueles que estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Eu não sei o que tem te dirigido, meu irmão. Eu não sei o que tem feito acontecer na sua vida, mas se você vive segundo a natureza humana, você não agrada a Deus. Você pode ser um Adão. Você pode estar no estado de perfeição no Éden, mas Deus não se agrada. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Quem é dominado pela natureza humana reside nas paixões humanas. Tem pensamentos dominados pela natureza humana e vive a morte para as coisas espirituais. Ele vive a vida do humano e do material. A mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca agradará a Deus, ainda que viva fazendo boas obras. Porque os espíritas arrumaram um jeito de tentar se ludibriar, de enganar a eles mesmos.
Eles não têm nenhum envolvimento com Deus, e eles acham que se fizer boas obras, eles conseguem, na realidade, agradar a Deus, e que Deus fica devendo alguma coisa para eles, e que eles vão ter direito a uma coisa melhor no futuro, por causa das boas obras que fazem. Esse talvez seja o espírito mais enganador sobre a vida do homem. E olhe lá se esse espírito também não existe em nós crentes, de achar porque nós fazemos alguma coisa boa, que Deus é obrigado a nos aceitar do jeito que nós somos. E eu já conheço alguns, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, né? O chamado espírito Gabriela, né? E tal. E o cara não se permite transformar e ser moldado à luz do Espírito, para que ele possa entender qual é a natureza que ele vai se relacionar com Deus. Ah, eu sou muito franco. Não, você é ignorante. Você está tentando dar um nome diferente para as coisas. Ah, eu gosto das coisas muito certas. Não, não. Você, na realidade, gosta que as coisas sejam feitas do seu jeito. Porque todo mundo gosta das coisas certas. Todo mundo gosta de franqueza. Só que muitas vezes nós usamos algo como sendo bom para poder justificar quem somos e justificar, inclusive, os atos errados que nós fazemos. Vocês não conhecem ninguém na vida de vocês. Vocês não conhecem ninguém na vida de vocês que engole mais sapo do que o pastor de vocês. Apesar de tu achar que na realidade eu faço o que eu quero e tal, e que eu fico calado e tal, vocês não conhecem um cara que engole mais sapo na vida do que esse pastor. Porque eu já aprendi uma coisa: as coisas nunca serão como eu quero que sejam. As coisas, e eu dizer que é do meu jeito não vai funcionar. E porque eu quero que seja assim, porque eu achei que seja assim, e tal é a minha natureza, não funciona. A natureza humana não consegue se corresponder com aquilo que Deus tem para nós. E muitas vezes eu tenho que engolir aquela situação e passar para o outro lado. Porque eu preciso fazer de tudo para com todos, a fim de ganhar todos. E às vezes nós nos estribamos naquilo que nós achamos que é bom em nossa natureza humana, para dizer, bom, Deus está me devendo alguma coisa. Entenda uma coisa: nada que você faz pela natureza humana presta, nem as tuas boas obras, nem as tuas boas intenções. Só existe uma forma do homem viver em Cristo, é pela sua natureza espiritual. Abra mão de qualquer outra coisa, porque senão você não terá vida, como ele diz, a vida, a paz e a liberdade. Versículo 9. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas por quem? Por quem? Pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados, o quê? Justos diante de Deus. Qual é a sua natureza diante de Deus? Justo, sem pecado, justificado, livre da condenação. Você está livre, justo diante de Deus. Versículo 11. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao corpo mortal, por meio do mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, vocês viverão. Olha que revelação extraordinária que Paulo vai nos dizer. Apesar de nós crentes temos agora a natureza espiritual, nós continuamos a ter a natureza humana. Agora nós vamos ter que resolver sobre qual natureza nós vamos guiar a nossa vida. E essa escolha só nós podemos fazer. Ele está dizendo que é possível que existam pessoas, está muito claro para mim aí, que recebeu a natureza do Espírito, mas que ele quer continuar a dirigir a sua vida pela natureza humana. E nós recebemos essa natureza do Espírito à medida em que nós cremos que essa natureza vem da obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós recebemos pela fé uma segunda natureza que a chamamos de espiritual, que vem do Espírito de Cristo. E somos desafiados agora a vivermos por esta vida, apesar de termos a natureza humana do nosso lado. Não podemos escolher com qual natureza queremos viver num momento e no outro. Com a humana
ou com o espiritual. Você não pode viver 10 minutos com a natureza humana e 10 minutos com a natureza espiritual. Você não pode ser humano de segunda a sexta e no domingo, no sábado e no domingo, virar um homem espiritual. Não existe essa possibilidade. Você não pode ser carnal e humano dentro da tua casa e espiritual dentro da igreja. Há uma natureza que vai lhe conduzir. E nós podemos escolher qual natureza vai me conduzir, vai me governar. Se eu vou me permitir ser dirigido pela natureza humana, ou se eu vou permitir que a minha natureza espiritual me dirija. Se escolhemos continuar vivendo segundo a natureza humana, certamente o que vamos encontrar é a morte, é o sofrimento. É o que muitas pessoas que já tiveram uma experiência de salvação com Jesus, continuam a ter. Medo, dor, tristeza, amargura, desilusão e tal, porque apesar de terem conhecido Jesus, elas não dirigem a sua vida pela natureza do Espírito. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são, quem? Filho de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou com o seu próprio, como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, então somos herdeiros e, portanto, co-herdeiro com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória ou da sua glorificação. Aqui é o ápice da carta de Paulo. Se vivemos segundo a lei do Espírito, então somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, nós somos livres, estamos libertos. Olha, eu gostaria de fazer aqui um exemplo muito, eu gosto de vez em quando contar umas historinhas, eu vou contar uma historinha para vocês. Para que ilustrar bem o que Paulo está querendo nos dizer, eu gostaria que você pensasse num jovem que foi aprisionado como escravo lá na África, ainda bem jovem. Acorrentado, colocado nos porões de um navio, e durante 40 dias, como escravo, ele é trazido para o Brasil. Naquele porão deveria ter mais ou menos mais uns 400 escravos. 40 dias naquele porão. Escravo tem direito a usar banheiro? Hã? Onde é que ele defeca? Aonde ele está sentado. Onde é que ele urina? Aonde 400 escravos defecam e urinam? Estão entendendo por que muitos escravos que vinham da África morriam antes de chegar no Brasil? 40 dias em lugar fédido, em que não tem liberdade para poder ir ao banheiro. Esse jovem chega e ele é levado pelo Pelourinho, né, lá em Salvador. O que era o Pelourinho? O mercado dos escravos. Como é que ele era amarrado naquele lugar? Ele era amarrado vestido? Nu. Porque quem o fosse comprar tinha que ver se ele tinha defeito em algum lugar, e como um animal nu, ele era colocado naquele mercado de escravo. Ah, ele tinha direito a ir ao banheiro para defecar? Não, ele se defecava amarrado. Ele urinava amarrado. Esse escravo é comprado por um fazendeiro muito mau, que o leva para a sua fazenda, e lá impinge a ele muito sofrimento. E ele ainda tem na sua memória a liberdade que tinha em casa. E ele ouve falar que existe um lugar em que os escravos se reúnem, um quilombo em que eles podem ter liberdade. E o que ele faz? Ele foge daquela fazenda. Mas entre aquela fazenda e o quilombo existe um cara chamado Capitão do Mato, que é o demônio encarnado, que sente o cheiro de escravos, fujões, que tem cachorros treinados para poder correr atrás dos escravos, que sabe mais ou menos aonde é que estão os quilombos e qual é o caminho que os caras têm que seguir para chegar até lá. E quando aquele jovem acha que está chegando no quilombo, aquele capitão do mato o prende novamente, o espanca, abusa sexualmente dele, ele é mordido pelos cães. E como o capitão do mato vive de recompensa de escravos recuperados, ele leva aquele cara para a casa do seu senhor. Recebe a recompensa, depois de ter humilhado, abusado, maltratado. E aquele escravo vai agora novamente para
um lugar de tortura para ele aprender a não fugir mais. Mas o senhor desse escravo, por alguma razão, resolve vendê-lo e leva-o de volta para o pelourinho. E mais uma vez ele está amarrado, nu, e de repente passa um senhor e resolve comprar aquele escravo. Aquele escravo já está traumatizado por todo o sofrimento que foi a sua vida, desde a sua saída da sua terra. E ele se prepara para mais uma vez ir para um lugar de sofrimento. Só que quando ele chega naquela fazenda, as coisas são totalmente diferentes do que foram até agora. Aquele senhor é um cara muito humano. E a primeira coisa que ele providencia é um lugar para ele tomar um bom banho, uma boa roupa, um bom quarto. Na hora da alimentação, ele manda servir todos os escravos à mesa. E pela primeira vez na vida, aquele escravo se assenta numa mesa para poder comer com o seu senhor. A comida do seu senhor, a qual ele nunca havia comido. E daí alguns dias, aquele senhor o chama e diz assim: olha, meu filho morreu. Meu filho foi assassinado por um capitão do mato, que achando que ele era um escravo ou tentando capturar escravos, o matou como se escravo fosse. E eu quero te adotar como meu filho, para substituir o lugar do filho que eu perdi. E ele te leva no cartório da cidade, ele faz um registro, ele lhe dá o nome, lhe dá a filiação, e lhe dá uma carta. Ele compra um cavalo branco e diz para ele: agora você pode andar por onde você quiser. E na primeira saída que aquele cara faz, ele encontra com o capitão do mato. E o que ele faz? Ele tira a sua carta de dentro do bolso e diz: não me toque, porque você já matou o filho do meu senhor uma vez, do meu pai. E agora eu fui adotado em substituição àquele que você matou. Você não pode me tocar. Sou um homem livre. Sou filho do Senhor. Se você me tocar, o meu Senhor vai às forras contigo. O capitão do mato é Satanás, que impinge medo, dor, sofrimento, humilhação. O Senhor nos comprou no pelourinho, nos levou para casa, deu nova roupa, uma nova cama, um novo alimento, nos deu uma nova identidade, um documento, e diz: agora você é filho da liberdade. Lhe deu um cavalo e diz: agora saia com ele. E quando você encontrar o capitão do mato, esfregue na cara dele essa carta, porque agora ele não pode mais tocar em você. Esse é você. Esse sou eu. Depois de muito sofrimento, estamos livres. A fé em Cristo nos trouxe uma dignidade espiritual. Ela nos deu um pai, uma casa, uma família, uma herança e uma promessa de glória. O que eu vou fazer aqui nessa manhã? Eu vou relembrar a morte do Filho do Senhor, que lhe colocou o desejo de me comprar como filho para substituir o perdido. Filhos da liberdade, porque Ele nos comprou para sermos livres, e a começar livres de nós mesmos. Vamos ficar de pé, que nós vamos tomar a ceia do Senhor nessa manhã. A obra de Cristo nos fez filhos plenos da liberdade. Quando você receber o pão e o vinho, receba com a maior alegria da vida. Diga para o capitão do mato: em mim você não pode mais tocar. Se veja agora como filho daquele grande fazendeiro, que tem casa, que tem mesa, que tem roupa, que tem dignidade, que tem nome, que tem pai, que tem herança, que tem reino e que tem promessa de uma glória eterna. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Nós nos reunimos aqui para celebrar esta liberdade. Haralamas, Ariandalas, Reis.
É bom estarmos aqui. Mas é muito bom estarmos a ouvir o que tu tens a dizer. E aquilo que eu não consegui comunicar nesta manhã, eu quero lhe pedir: Espírito da liberdade, Espírito da vida, ministre agora o coração de homens e mulheres neste lugar de uma forma extraordinária. Haramalas e andalas. Que as escamas caiam agora de todos os olhos, para que nós nos enxerguemos perfeitamente sobre quem somos em Cristo Jesus, sobre como Ele nos fez os filhos da liberdade. Somos livres, recebemos autoridade sobre todo maligno, todo pecado, sobre toda a carne. E agora, Senhor, alimentados por esta fé, crendo que o Teu Filho morreu em nosso lugar, crendo que o Senhor tinha o desejo de ter filhos depois da morte, o Senhor nos reuniu nele como filhos para toda a eternidade. De um só, do primogênito, o Senhor fez uma multidão de filhos, dos quais nós agora temos a alegria de fazer parte. Nós somos a sua família, Senhor. E nesta manhã, pelo poder da Tua palavra, na fé, na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, valorizando cada gota do Seu sangue que foi derramada, cada momento de sofrimento e de dor, nós recebemos a obra completa de Cristo nas nossas vidas, e proclamamos a liberdade em Cristo na vida espiritual que agora escolhemos viver e caminhar. Esses elementos agora são consagrados a Ti, para que sejam verdadeiros alimentos espirituais a todos aqueles que dele comerem, Senhor. Que o Senhor os fortaleça espiritualmente de uma forma extraordinária, lhes dando uma fé, uma coragem, uma convicção, ó Deus, acima de tudo uma certeza: nós não estamos só, o Senhor é conosco, nós habitamos em Cristo, e onde estamos, Senhor, determina quem nós somos. Somos filhos de Deus. Que eles recebam este pão e este vinho nesta manhã, e que sejam por eles, ó Deus, agora abençoados na comunhão de Cristo, relembrando o sacrifício, a morte, a ressurreição, a assunção, o reino e a promessa de que Ele voltará a nos levar à eternidade. Assim eu consagro este pão e este vinho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.